Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora. Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos realizar a 49ª oração do nosso propósito dos 70. Esse propósito firme, o qual estamos vivendo dia após dia. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ninguém consegue subir uma escada a começar do degrau de cima. Se faz necessário que nós subamos degrau por degrau. Não é verdade? Às vezes a pessoa tem que subir pela escadaria de um prédio de 10 andares. Ela não consegue saltar logo para o último degrau do 10º andar. Tem que ser um degrau após o outro. É gradativo. Assim também tem sido o nosso propósito. Cada dia é um degrau que nós estamos subindo para nos aproximarmos mais e mais do nosso Senhor. Deus abençoe a todos que estão vivendo esta fé, mais e mais. E você que está chegando hoje, saiba que você é muito bem-vindo. A partir de agora, viva essa fé junto conosco. Antes de nós realizarmos a 49ª oração do nosso propósito de fé, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado, que diz assim, lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando nós buscamos a Deus, verdadeiramente se faz necessário que nós creamos que Ele existe e que Ele ouve e responde às nossas orações. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu já vi pessoas com mágoa, com rancor, com ressentimento, chateadas, raivosas. Eu já vi pessoas que estavam com maus pensamentos, maus sentimentos, que essas pessoas, elas entraram na igreja e participaram do culto, ouviram a palavra, o Senhor falou. E daqui a pouco, quando essas pessoas elas saíram, elas continuaram tendo o mesmo comportamento, a mesma conduta, não houve mudança, não houve transformação. Você poderia perguntar: pastor, por que isso acontece? Acontece pelo seguinte: é como se quando essas pessoas fossem entrar na igreja, elas deixassem uma mala na porta da igreja, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com todos os maus pensamentos, com todos os maus sentimentos. Ela deixasse tudo que não presta, que está agindo na mente, no coração, no corpo e na alma dela, dentro dessa mala na porta da igreja. E ela entra, mas ela deixa a mala do lado de fora. Aí, o que acontece? Ela vai ouvir a palavra, ela vai participar do culto, mas quando terminar o culto, o que ela vai fazer? Ela vai sair e vai pegar a mala. E aí ela vai continuar
com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Não é assim que nós devemos fazer. Quando nós nos achegamos a Deus, nós devemos levar a Deus por meio da fé, porque cremos que Ele existe e que Ele ouve e responde às nossas orações. Nós devemos levar a Deus os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos. Nós devemos levar a Deus tudo que não presta, que vem agindo contra as nossas vidas. Nós não devemos deixar isso do lado de fora. Nós devemos entrar com isso para derramarmos tudo isso aos pés do Senhor, para que a nossa oração seja sincera, verdadeira, para que você entenda melhor o que nós estamos falando. Quando a pessoa, ela deixa os erros, as falhas, os pecados, os maus pensamentos e sentimentos na porta da igreja e ela entra e ela faz a sua oração religiosa, né? E louva e adora a Deus supostamente, mas ela não traz a mala com a sua fraqueza, a sua debilidade, seus erros, suas falhas. O que acontece? Ela não está sendo sincera. Ela não está sendo verdadeira. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele não quer filosofias, Ele não quer palavras bonitas, Ele não quer que nós o adoremos com os lábios, mas sim de todo o nosso coração. Então, de uma próxima vez que você entrar em uma igreja, não deixe do lado de fora os seus erros, as suas falhas, os seus maus pensamentos, os seus maus sentimentos. Não deixe do lado de fora o lixo, a imundícia mental, emocional que age contra você. Não, entre com isso. E dentro do culto, você vai ter a chance, a oportunidade de colocar isso para fora, de derramar isso aos pés do Senhor. E dizer, olha Deus, está aqui os meus maus pensamentos, meus maus sentimentos. Deus, eu estou sentindo isso, eu estou fazendo isso, eu estou tendo essas atitudes, esses comportamentos, eu estou fazendo o que é mal, o que é ruim, e eu tenho tido prazer nessas coisas, e eu não quero. Senhor, age na minha mente, no meu coração. Arranca isso de dentro de mim. E aí você vai falando com verdade, com sinceridade. E Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. E Ele vai pegar esse lixo, essa imundície que você colocou para fora, e Ele vai queimar tudo isso. E você verdadeiramente vai sair livre e leve. E aí o que acontece? Quando você voltar para a sua casa, você já não vai mais carregar isso. Você já não vai mais carregar esse peso, você já não vai carregar mais essa acusação, você já não vai carregar mais esse pecado, você não vai carregar mais essa coisa ruim e negativa que vinha afligindo a sua vida, oprimindo você. Mas se a pessoa, ela vai para a igreja, mas deixa do lado de fora os erros, as falhas, as fraquezas, as debilidades dela, e ela entra na igreja. E aí quem olha para ela na igreja pensa assim, meu Deus, os anjos estão entre nós, porque essa pessoa aqui
Não pode ser um ser humano, só pode ser um anjo. Olha como ela louva, olha como ela adora. A oração dela é só agradecimentos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu digo para você, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Não é assim que nós devemos nos portar, não é assim que nós devemos nos comportar. Não é isso que Deus quer de mim, de você, nem de ninguém. Não é isso que Deus quer. Deus gosta quando a pessoa, ela vai para a igreja e aí ela rasga a alma diante dele. Ela rasga o coração diante de Deus. E ela diz: Senhor, errei, falhei, pequei, fiz o que era mal perante o Senhor. Meu Deus, me ajuda a vencer esse vício de beber, de fumar, de cheirar, de ver pornografia, esse vício de mentir. Meu Deus, me ajuda a vencer esse vício em jogos. Me ajuda, Deus, a vencer esse mal que vem destruindo a minha vida. Por causa disso, eu já perdi emprego, já perdi oportunidade, já perdi relacionamentos. Por causa disso, infelizmente, eu tenho afastado pessoas da minha vida e tenho me aproximado mais do abismo. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a vencer isso, Senhor. Por causa desse vício, eu fico mentindo, eu fico enganando. Eu já vendi coisas de dentro de casa. Eu tenho me tornado um mentiroso quanto mais, constante. Deus, me liberta disso, arranca isso de dentro de mim. Eu trabalhei a semana toda, recebi meu dinheiro, meu ordenado no final de semana. Ao invés de ir para casa para suprir a necessidade da minha família, eu fui para o bar, eu fui para uma casa noturna, eu fui para farra. Eu tenho agido como um irresponsável, como um moleque, como um vagabundo. Deus, eu venho agindo como um qualquer. Me ajuda, Senhor, a vencer isso. É algo que eu não consigo vencer sozinho. Veja, quando a pessoa ela fala isso, não há beleza no que ela diz. Não há filosofia no que ela diz, mas a verdade, a sinceridade. Tá vendo? É isso que Deus quer. Que a pessoa chegue diante dele. Meu Deus, eu estou com mágoa. Eu estou com ódio. Deus, eu estou com tanto ódio daquele homem, daquela mulher. Meu Deus, se aquele homem, se aquela mulher aparecesse na minha frente, eu não sei o que eu seria capaz de fazer com ele, com ela. Porque eu estou com tanto ódio daquela pessoa. Aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa mentiu com o meu nome, aquela pessoa inventou conversa com o meu nome, aquela pessoa me passou a perna, aquela pessoa, ela me prejudicou. Deus, estou com tanto ódio, a vontade que eu tenho é de matar essa pessoa. Mas eu sei que esse sentimento não é bom. Eu sei que essa vontade não é boa. Tira isso de dentro do meu coração, meu Deus. Meu Deus, só de pensar nessa pessoa, minha carne chega a treme. De ódio, de raiva. Meu Deus, arranca isso de dentro de mim. Tira isso de dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Para que eu vença isso, supere isso, Deus. Só de ouvir a voz dessa pessoa, meu coração já acelera. Já vem um gosto de sangue na minha boca. Deus, isso não é bom. Tira isso de dentro de mim. Você tá vendo? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não há beleza. Não há estética nessa oração. A verdade, a sinceridade. Essa pessoa que ora dessa forma que eu dei o exemplo aqui, é a pessoa que não deixa a mala lá na porta da igreja. É a pessoa que entra,
e ela traz consigo tudo que está dentro dela, que assola, que aflige ela, maus pensamentos, maus sentimentos, opressão, perturbação. Ela traz tudo isso dentro de si. Mas em um dado momento do culto, ela vai ter a oportunidade de colocar isso para fora, de se quebrar diante de Deus, de se derramar diante do Senhor. Meu Deus, vou dar um outro exemplo. A pessoa, ela chega diante de Deus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu penso que eu não vou aguentar tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade. É problema com filho, com filha, com marido, com esposa. É problema na saúde, é problema. Deus, é como se o mundo todo resolvesse se unir contra mim. É como se as forças do universo resolvessem se levantar contra mim. Deus, eu não vou aguentar. Eu estou pensando em fazer uma besteira, uma loucura, Senhor. Eu não consigo ver uma saída, uma solução, meu Deus. Me ajuda, Deus. Estou passando por uma guerra com esse filho, já falei com ele, já orientei ele. Já fiz de tudo por ele, Deus. Mas ele não ouve, é desobediente, cabeça dura. Já quebrou a cara, já sofreu acidente, já foi preso, já tomou tiro, já tomou facada. Deus, eu já não sei mais o que fazer. Me ajuda, Senhor. Para o desespero não tomar conta. Meu Deus, estou passando uma guerra com meu marido, com a minha esposa. Me ajuda, Deus. Estou passando uma luta, Senhor, uma luta no meu trabalho. Meu Pai, me ajuda. Agora está tendo uma mudança de sistema, eu estou tendo dificuldade de pegar, de aprender. Meu Deus, abre a minha mente, abre o meu entendimento. Você está vendo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? A pessoa, ela está sendo sincera com Deus. Isso são exemplos que nós estamos dando, né? Mas, independentemente, você tem que trazer para diante de Deus as suas fraquezas, as suas debilidades. Você tem que falar para Deus aonde dói, aonde incomoda, aonde está ferido, aonde está machucado. Porque, ora, se nós não pudermos falarmos com Deus, a gente vai falar com quem? A gente vai falar com quem? Com alguém que vai passar um remédio para a gente? Com alguém que vai passar para a gente um calmante? Um sonífero? Um tarja preta? Não, meu amigo, minha amiga. A gente vai falar com Deus. Rasga a alma diante de Deus. Rasga o coração diante de Deus. E quando a pessoa ela faz isso, verdadeiramente ela se esvazia, ela fica leve. E depois, pastor, e depois que a pessoa ela faz isso, a pessoa ela orou. E depois que ela orou, o que ela faz? Depois da oração, ela age. Ela age em cima da oração que ela acabou de fazer. O problema é que, às vezes, a pessoa ela ora de uma forma e age de outra. A nossa oração ela tem que estar vinculada, unida às nossas ações, às nossas atitudes. Se você orou ali, orou na igreja, né, foi sincero, verdadeiro com Deus, quando você sair dali, você vai agir exatamente em cima da oração que você fez. Por quê? Porque entra o versículo que nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, peraí, eu orei, fui sincero, fui verdadeiro na minha oração, creio que Deus ouviu a minha oração, creio na resposta do Senhor, agora eu vou agir em cima da oração que eu fiz. Mas, pastor, a gente não consegue fazer tudo. É verdade, a gente não consegue fazer tudo e nós também não precisamos fazer tudo, até porque tem uma parte que não compete, nem a mim nem a você, tem uma parte que compete única e exclusivamente a Deus.
E a parte que compete a Deus, nós não faremos. Só Ele. Mas a parte que nos compete, a gente pode fazer. Então, não se preocupe em fazer tudo. Se pergunte o seguinte: o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? Porque sempre tem algo que nós podemos fazer. Não adianta você vir e dizer, eu não consigo fazer nada, não dá para fazer nada. Não, dá sim. Dá sim, dá para fazer alguma coisa. Então faça aquilo que dá para fazer. E faça o melhor. E faça com fé. E faça de todo o seu coração. Amém? E eu tenho certeza que aí você vai desfrutar, usufruir dos benefícios da fé. O problema, tem pessoas que elas dizem assim, eu oro e não acontece nada. Então, porque tem pessoas que elas pensam que basta ela orar, elas não entendem que a oração ela está vinculada à nossa ação, à nossa atitude. Então tem pessoas que elas oram. Mas quando chega na hora de agir, quando chega na hora da ação, da atitude, falta. Então, fé sem obras é morta. Nós temos dito, fé não é uma emoção, um sentimento. Fé, ela é abstrata. Quer dizer, ela é invisível. Nós só conseguimos mostrar a nossa fé quando materializamos essa fé por meio de ações, por meio de atitudes. Se você é uma pessoa que ora, mas quando chega na hora da ação, da atitude, não tem ação, não tem atitude, quer dizer, a sua fé é uma fé teórica. É uma fé teórica, é uma fé só de blá, blá, blá. Entendeu? Como é que você vai desfrutar, usufruir dos benefícios da fé? Não tem como. Então, se verdadeiramente eu quero desfrutar, eu quero usufruir dos benefícios da fé, eu tenho que orar. Orar é importante, é de sua importância. Eu tenho que orar. Mas eu também tenho que agir, porque na ação está a materialização da fé. Essa que é a grande realidade. Eu vou te dar um exemplo. A mulher hemorrágica, ela orava dizendo, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela orava. Aí o que foi que ela fez? Ela ficou em casa? Ela cruzou os braços? Ela continuou orando? Não. Ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Fragilizada, com a sua saúde debilitada, uma multidão cercava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava focado ali, indo em direção da casa de Jairo. Mas a mulher hemorrágica, ela, em espírito de oração, ela dizia, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu serei curada. E ela foi e tocou e foi curada. E saiu virtude do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então, nessa ação dessa mulher, em sair da sua casa, em ir em direção ao Senhor Jesus, aí está a fé. Você consegue ver a fé, meu amigo? A fé está aí. Ela orou. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela orou e ela agiu em cima da oração que ela tinha feito. Você está entendendo? Então é assim que funciona na nossa vida com Deus. Então se nós ficarmos orando e não tiver ação, não tem como. E outra coisa, às vezes nós vamos orar, tem coisas que requer perseverança. Por exemplo, nós estamos vivendo essa fé do propósito dos 70. Aqui a gente ora por várias situações, várias coisas, né? Josué deu 13 voltas em torno das muralhas. Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão.
Então, assim, tem coisas que vão acontecer instantaneamente na hora, mas há outras coisas que requerem da nossa parte perseverança. Perseverança. O que anula uma promessa na vida de uma pessoa é a desistência. Você poderia perguntar, pastor Abel, o que anula uma promessa na vida de uma pessoa? É ela desistir, quer dizer, ela deixar de crer. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos lendo isso. Então, não pare. Insista, persista, vá em frente. E outra coisa, para terminarmos. Se cerque de pessoas da fé. Se cerque de pessoas que tragam boas palavras. Se cerque de pessoas motivadas, animadas, encorajadas. Se cerque de pessoas do bem, entendeu? Se afaste de pessoas ruins, negativas, pessoas que só passam medo, dúvida, insegurança, gente que fala uma coisa e não faz. Eu conheço gente assim, que a palavra dela vale menos do que excremento. Essa que é a realidade. Se botar a palavra dela, excremento vale mais, porque excremento, né, que é a mesma coisa de fezes, pode ser usado até como adubo. Diga-se de passagem, é um ótimo adubo, né? Excremento de animal, por exemplo, de vaca e tal, enfim. É um ótimo adubo. Então, assim, tem pessoas que a palavra dela vale menos do que excremento. Essa que é a grande realidade. Porque ela não cumpre o que diz, fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. Não tem compromisso nem com a própria palavra. Que dirás com a palavra dos outros, né? Se ela não tem compromisso nem com a palavra dela, como é que ela vai ter compromisso com a palavra dos outros? Não é verdade? Enfim. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos em frente com Jesus na frente. Vamos na frente com Jesus na frente, né? Então que nós tenhamos compromisso com a nossa palavra. Por exemplo, às vezes eu marco de fazer visitas, né? E acontece um imprevisto, mas eu vou e aviso para a pessoa, não pude ir, mas eu vou ir. E de fato eu vou, inclusive amanhã eu tenho algumas visitas para fazer e farei em nome de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós vamos orar. Mas quando terminarmos de orar, nós temos que agir em cima da oração que fizemos, para que venhamos desfrutar dos benefícios da fé. Não deixe a mala do lado de fora. Chegue diante de Deus com verdade, com sinceridade. Ele não quer filosofias, palavras bonitas. Ele quer verdade e sinceridade. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui estamos em oração. Meu Pai, nós não queremos estar diante de Ti com religiosidade, com filosofias, com palavras bonitas, mas sem verdade, sem sinceridade, sem nos quebrarmos, sem nos humilharmos, sem nos derramarmos diante de Ti. Meu Pai, que nós nos acheguemos a Ti com verdade, com sinceridade, e que nós venhamos nos quebrar diante de Ti. E é isso que todos nós agora temos a oportunidade de fazer. Aí onde você está, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se quebre diante do seu Deus, diante do seu Senhor. Peça a Ele perdão, misericórdia. Reconheça seus erros, suas falhas, seus pecados diante do Senhor. Isso. E diga para Ele, Deus, me ajuda a vencer, a sair dessa, dar a volta por cima, a me firmar na fé, a focar no Senhor, a me afastar das coisas e pessoas más. Em nome do Senhor Jesus, receba o meu coração, a minha vida, a minha alma. Eu quero agir de uma forma a alegrar o coração do Senhor. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Assim como o Senhor honra a fé da mulher hemorrágica que orou e agiu em cima da oração que fez, honra também a nossa fé.
em nome para a glória do Senhor. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, com Jesus na frente.